E aí, pessoal, tá todo mundo em casa por causa do coronavírus? Esse bicho espalha rápido pra dedéu, hein? E não é só aqui no Brasil, não. Ele se espalha rápido pelo mundo inteiro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como a globalização interage com e facilita o espalhamento das doenças infecciosas. Então, vamos começar definindo algumas coisas, né? O que é a globalização? Em linhas gerais, a gente pode chamar de globalização o processo de integração de diferentes partes do mundo. Um jeito mais intuitivo de pensar a globalização é pensando no fluxo direto de pessoas. Por exemplo, o fluxo de pessoas indo da América Latina para os Estados Unidos ou indo da África do Norte para a Europa. Só que a globalização não é apenas o fluxo de pessoas. Ela também é uma integração cultural e uma integração econômica de diversas partes do mundo. O termo globalização surgiu só no século XX, mas a gente pode traçar sua origem para muito antes. Por exemplo, quando os europeus colonizaram o Novo Mundo, a gente aqui na América, foi um processo de globalização, de contato entre culturas diferentes. Ou se a gente for ainda mais para trás, quem já ouviu falar da Rota da Seda, que ligava da China até a Europa, vários povos em uma única rota comercial? Quer maior prova de globalização do que essa? Agora, outra definição importante é o que são doenças infecciosas. A gente pode definir doenças infecciosas como aquelas doenças causadas por um agente biológico específico. Por exemplo, hoje em dia, você pode pegar a Covid-19 se você for infectado com o vírus SARS-CoV-2. Ou você pode pegar a dengue se você for infectado com o vírus da dengue, que é transmitido por um mosquito quando ele estiver contaminado. Entendeu? As doenças infecciosas pegaram carona nesse processo de globalização desde o começo. A gente vai falar aqui de alguns casos e exemplos que vão desde a antiguidade até os dias atuais. Você certamente já ouviu falar da peste negra, né? Foi uma doença que devastou a Europa no final da Idade Média, lá pelos séculos 13 e 14. Ela é causada por uma bactéria que tem como um de seus hospedeiros os ratos. Estimativas apontam que 1/3 da população do continente inteiro morreu por conta dessa doença. Mano, é muita gente. É tipo, entre eu, meu pai e a minha mãe, um de nós três morrermos. Só que a peste, diferente do que você pode pensar, não surgiu na Europa. Até onde a gente sabe, a peste surgiu na China no ano de 1334. Ela foi acometendo diversas populações ao longo das cidades localizadas entre as rotas comerciais, entre a China, a Índia, a Pérsia, a Síria, o Egito, e chegou na Europa no ano de 1347, no sul da Itália. De lá, ela se espalhou pelo continente, dizimando cidades inteiras. Demorou mais de 10 anos, só que a peste passou de um lado da Eurásia até o outro, da China à Europa, por conta de um componente essencial da globalização, o comércio entre diferentes culturas. E pensar que hoje em dia um vírus novo como o corona chegou da China até o Brasil em apenas 2 meses depois da sua identificação. A globalização também inclui outras formas de contato que não o comércio. Durante a colonização da América pelos espanhóis, o contato também ajudou a espalhar doenças infecciosas. Ao chegar na América Central, os espanhóis encontraram civilizações e impérios já estabelecidos. A população total da região era cerca de 15 a 30 milhões de habitantes. E menos de 100 anos depois, essa população não era muito maior do que 2 milhões. Por mais eficientes que fossem os métodos de dominação e de massacre adotados pelos colonizadores, nada superou o poder das doenças. Os agentes biológicos de doenças como a gripe, a varíola, a salmonela vieram junto com os espanhóis e seus navios e encontraram nos povoamentos locais hospedeiros completamente suscetíveis. Isso quer dizer, ninguém nas Américas jamais tinha encontrado e se contaminado com uma dessas doenças, portanto não tinham imunidade contra elas. Assim elas se espalharam que nem um fogo de palha, matando a maior parte da população nativa, enfraquecendo muito mais os impérios, só que dessa vez por dentro, facilitando sua conquista pelos poucos europeus que os invadiam. Se quiserem saber mais sobre isso, nós indicamos o livro Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond. Mas as doenças foram usadas também em outros contextos ainda na América. Esse é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e Yuval Harari nos conta como a disseminação de doenças foi usada como argumento para apoiar a escravidão. Do século XVI ao XVIII, o mercado do Atlântico, dominado principalmente por portugueses e espanhóis, trazia africanos para trabalharem de maneira escrava em fazendas de cana-de-açúcar, cacau e algodão. Mas junto com eles trouxeram um outro tipo de malária, totalmente novo no continente americano e muito mais letal, pois a população ainda não era imunizada contra esse patógeno. A malária é uma doença infecciosa presente no mundo todo, mas que ocorre principalmente nas regiões tropicais. Ela é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, que são transmitidos aos humanos através da picada das fêmeas do mosquito, do gênero Anopheles, que estiverem contaminadas também. Ela pode causar febre, calafrios, tremores, sudorese e dores de cabeça, podendo levar também a complicações
muito mais graves de saúde e também a morte. O principal tipo de malária nas Américas até então era causado pelo Plasmodium vivax, que continua existindo. Porém, com o tráfico marítimo foi introduzido um outro protozoário, o Plasmodium falciparum, principal causador dessa doença na África. Em pouco tempo, os surtos da epidemia causada pelo Plasmodium falciparum aconteceram nas principais capitais que recebiam escravos. Isso foi usado como argumento para a defesa do preconceito, dizendo que os negros africanos não tinham higiene, que viviam em sujeira e disseminavam doenças, sendo fonte de contaminação. Hoje se sabe que a culpa não foi nem um pouco dos africanos, porque nem eles sabiam que eles traziam a doenças por não terem sintomas ou por já serem imunizados contra elas, mas sim dos europeus, que trouxeram essas pessoas forçadamente em seus navios, sem pensar que eles também são seres humanos e nem também que poderiam estar disseminando novas doenças com isso. Mas e no mundo atual, no século XXI? Como a globalização continua influenciando na transmissão de doenças infecciosas? Atualmente, o fluxo de pessoas pelo mundo é muito grande. Isso é potencializado principalmente pela popularização dos transportes aéreo e marítimo e também pela existência de conexões econômicas existentes entre as diferentes partes do mundo, atualmente cada vez mais dinâmicas e intensas. Essa integração global ela facilita com que as doenças infecciosas se espalhem. Vamos ver 2 exemplos agora? O mais atual exemplo que temos sobre esse assunto é justamente o caso do coronavírus. Causada pelo vírus SARS-CoV-2, a Covid-19 acomete sintomas respiratórios como dificuldade de respirar e tosse, além de febre alta e dores na garganta, tendo como principais grupos de risco idosos, hipertensos, diabéticos, fumantes e pessoas com problemas respiratórios. Apesar disso, a doença é quase assintomática em pacientes fora desses grupos de risco, o que torna a transmissão muito mais fácil, pois as pessoas contaminadas, porém sem sintomas, ainda transmitem o vírus. Apesar dos primeiros casos dessa doença terem sido identificados na cidade de Wuhan, na China, por ser uma doença nova e facilmente transmissível, antes que as medidas preventivas tivessem começado, essa já havia tomado proporções epidêmicas e devido à sua alta taxa de transmissão, juntamente com o contexto do mundo globalizado e ao trânsito de pessoas, em março desse ano ela foi considerada pandêmica, tendo afetado centenas de milhares de pessoas em mais de 200 países. Por isso, autoridades da saúde, como a OMS e o Ministério da Saúde, recomendam que todos fiquem em casa a fim de evitar o contato entre pessoas, impedindo assim a disseminação do vírus. Lembrando, gente, nesse momento, fiquem em casa. Mas a globalização, como a gente falou antes, não é apenas o contato direto entre as pessoas de diferentes partes do mundo. Lembra quando a gente falou que ela também levava em conta os processos de integração econômica? Um estudo feito por pesquisadores da USP, a gente vai deixar o link para o artigo e para uma reportagem na descrição, mostrou quanto do risco de pegar malária em uma população pode ser ligado indiretamente ao comércio mundial. Vamos entender melhor? No Brasil, a região que concentra o maior número de casos de malária é justamente a região norte, representando 99% dos casos nacionais da doença. Alguns dos fatores que explicam esses dados são não só a alta umidade e alta temperatura da região, proporcionando condições ótimas para o desenvolvimento do mosquito vetor, mas principalmente a expansão da fronteira agrícola e a exploração madeireira. Mas como isso ocorre? Casos de malária eram normais na população dessa região, mas à medida que as florestas foram devastadas para o cultivo e a pecuária, as pessoas foram entrando cada vez mais no território dos mosquitos, aumentando o contato com eles e se expondo ao risco de contrair a malária. Só que ninguém desmata só por desmatar. Há uma pressão econômica em cima disso. Para entender melhor, vamos ver um exemplo. Na região norte do Brasil, uma parte da floresta foi desmatada. No lugar foi plantado soja. Essa soja foi vendida para a Argentina, onde foi triturada até virar farelo. O farelo então foi exportado para o Vietnã, onde foi usado na produção da ração de frango, e os frangos alimentados com essa ração estavam sendo criados na vizinha Tailândia. E sua carne foi exportada para o Japão, onde é servida em restaurantes para turistas. Assim a gente consegue ver como uma única cadeia produtiva como a globalização faz com que indiretamente o consumo de frango no Japão aumente o risco de malária aqui no Brasil. Entenderam? O mesmo acontece com outros produtos naturais vindos das regiões tropicais, como madeira, tabaco, café e algodão, de acordo com o estudo. Os pesquisadores olharam muitas e muitas dessas redes de comércio e chegaram à conclusão que até 20% do risco da malária seja impulsionado pelo comércio internacional. Nada mais, nada menos que uma consequência indireta da globalização nas doenças infecciosas. Muito louco, não? A globalização influenciou e continua a influenciar, direto ou indiretamente, o espalhamento de doenças infecciosas. Portanto, com o aprofundamento desses processos, cabe a nós repensarmos nosso modo de vida. Desde como deve ser a vigilância epidemiológica em um mundo conectado, até como nossos padrões de consumo podem aumentar o risco de doenças graves em outras partes do mundo.
buscando reduzir o uso de produtos que incentivam tal risco. E cabe aos governos adotarem políticas públicas que beneficiem a população das regiões afetadas. Em tempos de pandemia de Covid, nunca é demais relembrar: na medida do possível, fique em casa.